Yes, I'm Betty, Eu sou a Betty. and we bring you greetings from Jerusalem. Nós trazemos saudações a vocês desde Jerusalém. We've been so encouraged to be with you this weekend. Nós fomos muito encorajados estando aqui esse final de semana. We love you and Nós we love your country. Amamos vocês e o seu país. And we so appreciate your prayers and support for us, for Israel, for the body of believers in Israel. Thank you so much. Apreciamos muito, agradecemos as orações e o apoio que vocês têm dado para o corpo de crentes lá em Israel. Muito obrigado. Amen. Amém. Thank you. Okay. Yes, as my wife said, we bring you greetings from Jerusalem. Como disse a minha esposa, nós trazemos as saudações de Jerusalém. And we want to say hello to the Igreja family. Queremos dizer olá para a família Jesus Cop Igreja. And or as we would say shalom. Nós dizemos to the Igreja family. shalom. And we want to tell you that we're part of your family. Queremos te dizer que nós somos parte da sua família. Did you know that you had family in Jerusalem? Vocês sabiam que vocês têm uma família em Jerusalém? You're our family here and we're your family there. Nós somos a sua família lá, vocês são a nossa família aqui. And there is a community of faith inside of Israel. Existe uma comunidade de fé dentro de Israel. It's very small. Ela é bem pequena, It's less than 1%. menos de 1% do país. Probably less than half of 1%. Talvez até metade de 1%. But that we're there, we probably have 25,000 Jewish believers in Mas em Israel. números temos mais ou menos 25 mil judeus que são crentes em Yeshua. And there's also a similar number of Arab Christians. E existe um número similar de árabes que são And cristãos. so you have a family in Israel Então vocês têm uma família em Israel of both Jews and de Arabs. judeus e árabes. And we see ourselves as part of your family. E nós nos vemos como parte da sua família. And we want you to be part of our E family. queremos que vocês sejam parte da nossa. And something happens when we come together. Algo acontece quando nós ficamos juntos. Jews, Judeus, Arabs, árabes, internationals, internacionais, Brazilians. brasileiros. When we come together, Quando nos juntamos, we form something nós formamos algo that's called the Igreja. que é chamado de a igreja, That's also referred to as the one new man. que é também chamado de um novo homem. And that's what I'm here for today, E eu estou aqui para isso is hoje, for us to be the one new man together. para sermos um novo homem juntos. So we're going to learn a little bit from the scriptures about what is the Igreja Nós vamos aprender um pouco sobre o que é a igreja nas escrituras. and how do we become the one new man Igreja. Como que nos tornamos uma igreja, um novo homem? Well, let's start in ready to learn from the scriptures? Vamos começar. Vocês estão prontos para aprender das escrituras, pessoal? Amen, amen. Let's look the first time A primeira vez that the word Igreja is found in the scriptures que is where? que a palavra igreja aparece nas escrituras, I'm just asking them, where? vocês sabem, gente? Is Matthew 16. Mateus 16. Very good. So, Yeshua asks his disciples, who am I? Yeshua perguntou para os seus discípulos: quem sou eu? And then Peter responds to him. Pedro responde a ele. Verse 16. Versículo 16. And then Simon Peter, I just blanked it out. Good. And Simon Peter answered and said, you are the Christ, the Son of the living God. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. And Yeshua answered and said unto him, blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father which is in heaven. Jesus respondeu, Yeshua respondeu: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. And I say to you that you are Peter, and on this rock I will build my igreja, and the gates of hell will not prevail against it. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos Hades não poderão vencê-la. Peter had a revelation that Jesus was the Messiah. Pedro teve a revelação que Jesus era o Messias.
What an amazing moment. Que momento maravilhoso. Probably the first person in history who realized who Yeshua was. Provavelmente a primeira pessoa na história que percebeu quem Yeshua era. Although I say maybe it was the Samaritan woman at the well who understood it first. Às vezes eu acho que a mulher samaritana no poço que entendeu primeiro, mas tudo bem. But we Jewish men, will say that it was Peter Mas first. os Anyway. homens judeus a gente fica falando que foi Pedro. It said he had a revelation. Ele teve uma revelação. A revelation is a thought that you cannot have with human logic. Revelação é um pensamento que você não consegue obter com a lógica humana. It's a thought that comes from God. É um pensamento que vem de Deus. You actually have to overcome human logic to understand the revelation. De fato, você precisa derrotar a lógica humana para adquirir o conhecimento da revelação. After so many years, you may think it's pretty obvious for someone to think that Jesus is the Christ. Depois de tantos anos, você pode até pensar, é óbvio que as pessoas pensam que Jesus é o Cristo. This was a shocking thought. Mas esse pensamento foi chocante para eles. I see our people in Israel O nosso povo em Israel are still in the position before Peter had this revelation. ainda estão na posição que antes de Pedro ter essa revelação. They believe in God. Acreditam em Deus. God is invisible. Deus é He's invisível. all powerful. Ele é todo poderoso. He's spiritual. Ele é espiritual. And then we try to say, but God revealed himself to man in a man. Aí tentamos dizer, Deus revelou a si mesmo para os homens através de um homem. They think we're crazy. Eles acham que a gente é doido. God is a man? Deus é um homem? God can reveal himself to mankind through a man? Deus pode se revelar à humanidade através de um homem? This is a revelation that the human logic cannot grasp. Esta é uma revelação que o entendimento humano não consegue suportar. God put himself inside of Jesus to reveal himself to us. Deus se colocar dentro de Jesus para se revelar a nós? Actually, this day, De fato. in all of the Jewish synagogues, Hoje, todas as sinagogas judaicas, they're reading from Genesis 18. eles estão lendo juntos Gênesis 18, This is when it says that Jehovah came to visit Abraham. que fala, Jeová veio visitar a Abraão. And there were 3 men, Haviam 3 homens, and 2 of them were angels 2 eram anjos, who went down to destroy Sodom and Gomorrah, que desciam para destruir Sodoma e Gomorra. and one of them stayed there with him. Ficou lá com eles. And Abraham called this man Jehovah. Abraão chamou este homem de Jeová. Amazing. É maravilhoso. And our people can't see it. O nosso povo não consegue enxergar isso. I wrote a book called Who Ate Lunch with Abraham? Eu escrevi um livro chamado Quem Almoçou com Abraão, Try to tell my people, para dizer para o meu povo, how can you say that God can't appear to us as a man? como que você consegue dizer que Deus não pode aparecer para os homens como homem? Not only as a man, Não somente ele é um homem, he had lunch with him. ele almoçou com He ele. had a cheeseburger with Ele him. comeu um cheeseburger com ele. But our people can't see it. O nosso povo não consegue ver They can isso. read they can't see it. Eles leem e não enxergam. It takes a revelation É revelação to see necessária that para God eles, is inside of Jesus. para ver que Deus está dentro de Jesus. And then it takes another revelation Aí é necessária mais to uma revelação understand that God inside of Jesus can be inside of you. para entender que Deus dentro de Jesus pode estar dentro de você. Not only God in Christ, Não somente Deus em Cristo, but Christ in you. mas Cristo em ti. That is our hope of glory. Essa é a nossa esperança da That glória. is better than anything else in the world. É melhor do que qualquer coisa deste mundo. As Douglas said, it's the only thing that can satisfy. O Douglas falou aqui, é a única coisa que pode There satisfazer. is nothing else like it. Não existe nada igual a And it's isso. worth giving up everything Então você pode até desistir de tudo, vale a to pena have God in Christ in you. ter Deus em Cristo em ti. What an amazing thing. Que coisa maravilhosa. When I found this out, Quando eu descobri isso, I was a young man hitchhiking in Guatemala. eu era um jovem rapaz que estava fazendo escaladas e passeando pela Guatemala. And I had a supernatural revelation that Jesus was the Christ. E eu tive uma sobrenatural revelação que Jesus Cristo era real. I saw it. Eu vi isso. But
I'm Jewish. Eu sou judeu, gente. I can't believe in Jesus. Eu não posso acreditar em Yeshua, I'm em a Harvard Jesus. graduate. Eu sou formado em Harvard. We're not supposed to believe in A God. gente não pode acreditar That's em for Deus. children. Isso aí é para as crianças. And I'm an atheist already. Eu sou um ateu. I can't believe in this. Eu não posso acreditar nisso. But I realized this was everything. Mas eu percebi, isso é tudo que existe. And I had to give up everything to follow him. Eu tive que desistir de todas as coisas que eu conhecia para segui-lo. I asked Jesus to come into my heart. Eu pedi, Jesus, entre no meu coração. And he said, E ele falou, no. não. Maybe that's not according to your theology, but that's De what happened acordo to com a me. sua teologia, talvez não combine, mas olha só. I said, why not? Ele falou, mas eu disse, por He que said to não? me, you just want to put me in your pocket with all the rest of your Ele experiences. falou, você está querendo me colocar dentro do seu bolso junto com todas as outras experiências que você já It's teve? not going to happen that way. Não vai funcionar desse jeito. You have to give up everything, Você tem que desistir de tudo. 100%, 100%. and then you can talk to me. Aí você pode falar comigo. That was a hard decision. Ah, foi uma decisão dura. It took me another year and a half to give up everything. Levou mais ou menos 1 ano e meio para eu aceitar desistir de tudo. I went through my life. E aí eu passei vendo a minha vida. I made an inventory. Eu fiz o que é chamado de um inventário, uma Everything in my análise. life. Tudo na minha vida. And I realized I had to give up everything to have Jesus. Eu tive que desistir de tudo que eu conhecia para ter Jesus. It was a hard decision. Foi uma decisão dura. But then I realized Aí eu percebi. that all these things I thought were so wonderful Todas essas coisas que eu achava que eram tão maravilhosas was just sin anyway. era pecado de toda maneira. And it was all going to lead to death anyway. Era tudo para a perdição. Anything in this world, whether it seems good or bad, leads to death. Tudo que temos neste mundo que parece até ser bom ou ruim vai levar para a morte. So Jesus said, give up everything and then you can have me. Jesus disse, então, entregue tudo e aí você pode me ter. He said, that's the only deal I have with you, 100% or nothing. É o único acordo que eu tenho com você. Ou é 100% ou não é nada. So I finally agreed. Aí eu finalmente aceitei. For me, it was like committing suicide. Para mim, era como se eu estivesse cometendo suicídio. And I was touched by the Holy Spirit. Eu fui tocado pelo Espírito Santo. I'd never been in a church in my life. Eu nunca tinha entrado numa igreja na minha I didn't vida. know what it meant to be a Christian. Eu não sabia o que era ser I had cristão. no idea. Não tinha nem ideia. I just had a revelation of Jesus. Eu tive uma revelação de I quem was Jesus era. lost. E eu estava perdido. I was in Ciudad Guatemala. Eu estava na cidade da Guatemala. So I went into a big church Aí eu entrei numa igrejona. where they baptize people as babies. Eles batizam as crianças, os A bebês. church where they'd never seen a Jew anyway. É uma igreja que eles nunca tinham visto um judeu. And I went and I said, I want to believe in Jesus. Aí eu falei para eles, eu quero crer em Jesus. I want to be baptized. Eu quero ser batizado. I'm not sure they knew what to do with me. Eu não sei se eles souberam o que fazer comigo. I didn't know what to do with me. Eu não sabia o que fazer comigo. I just said, this is the end of my life. Aí eu falei, acabou minha vida mesmo. So I said, I'm committing suicide. Eu vou cometer suicídio agora. So they had this ceremony. I'd never seen it before. Eu nunca tinha visto algo assim. Where they turned off all the lights. It was at midnight. Eles desligavam todas as luzes, era meia-noite. And then they lit a candle and they passed a candle around to everybody. Aí acende a vela, passa a vela por todos, todo mundo acende a Till vela. everybody in the church had a candle. Até que todos na igreja têm uma vela acesa. I didn't know what that was. Eu não sabia do que se tratava. As a matter of fact, I still don't know what it was. De If fato, anybody eu knows ainda what that nem is, you sei, can mas- tell me afterwards. Eu não sei, se alguém souber, me fala depois do culto, por favor. But I went forward Aí eu fui lá na and I frente said, this is the end of my life. e eu falei, é o fim da minha vida. I'm committing suicide. Eu cometo suicídio. So the priest came up to me with something that looked like a big spoon. E o ministro veio até mim, ele com uma grande colher. And he took some water in the spoon Ele and I pegou closed a my água eyes. e aí eu fechei os olhos. And when he dropped a little spoon of water on me, Quando ele jogou aquela colher de água sobre mim, someone came up behind me alguma pessoa veio por trás, with a huge bucket of water and dumped the whole bucket of water over me. pegou um balde de água e derramou ele todo sobre mim. So I was totally baptized in water. Então eu fui batizado plenamente nas águas And ali. I opened my eyes Abri os and I olhos, turned around virei ao redor, and there was no one there. não tinha ninguém lá. I checked my clothes. Eu olhei para as minhas I was roupas, totally dry. eu estava seco, But God baptized me in the Holy Spirit. mas eu fui batizado pelo Espírito And He Santo. filled me with His Spirit. E ele me encheu no And He filled Espírito. me with my life, with Ele His me life. encheu com a vida dele. And I was changed. E eu fui mudado. I didn't sleep for 3 days. Eu não consegui dormir por 3 I dias just seguidos. started to pray Eu comecei a and orar, read the Bible. ler a Bíblia. That's what I still do today. E aí,
That's what I do today E é o que too. eu continuo fazendo até hoje. I went out on the street. Eu fui para as ruas. I didn't know what to Eu do. não sabia o que I would fazer. just grab people on the street Eu pegava gente na and rua say, God loves e you. eu falava, Deus te ama. That's the only thing I knew what to do. Era só o que eu sabia fazer. I saw in the Bible that Jesus said, give all your money away. Eu li na Bíblia que Jesus So falou, I dê just todo o gave seu all my money dinheiro. away. Aí eu dei todo o meu dinheiro. I didn't know what to do other than follow Jesus. Eu não sabia o que fazer a não ser seguir Jesus. And from that moment on, he was my whole life. Daquele momento em diante ele se tornou tudo And na he minha is vida. my whole life until today. E ele é tudo na minha vida até hoje. And I was surprised at how wonderful he is. Eu me surpreendi o quão maravilhoso ele é. I thought, how could anybody not want Jesus? E eu comecei a pensar, como que alguém pode não querer Jesus? he's so wonderful. Yeshua é tão He's maravilhoso. everything good. Ele é tudo de bom. There's nothing bad. Não há nada de I ruim. was so surprised. Eu estava tão surpreso. Then I read the Bible again. Aí eu li a Bíblia de novo. I had another surprise. Eu tive outra surpresa. I was reading the New Testament Eu li o Novo Testamento. and I said, this is strange. Eu falei, tem alguma coisa estranha aqui. Everybody in this book is Jewish. Todo mundo desse livro é judeu. I mean, Jesus is Jewish. Jesus é judeu. The disciples are Os Jewish. discípulos são The judeus. good guys are Os Jewish. caras bons são The judeus. bad guys are Os Jewish. ruins também Everybody são in here is judeus. Jewish. Todo mundo aqui é judeu, I gente. said, what am I doing here? O que eu estou fazendo aqui? I said, how come it's only Gentiles that believe in Jesus Como- now and no Jews? Como que só os gentios acreditam em I Jesus mean, e os judeus this não? was in the 1970s. This is 1970. before you all were born. Antes de todo mundo aqui ter nascido. I never even heard of anything like Eu this. nunca tinha escutado algo acerca I said, daquilo. what happened? Eu falei, que é There's isso? been a big mistake here. Isso é um grande erro. And I've just been trying to follow him since then. Aí eu comecei a tentar segui-lo desde então. And I found that there's another revelation after this. Eu descobri uma próxima revelação And depois that's what it's disso, called the igreja. que é chamado de igreja. Yeshua said, if you believe in me, Yeshua disse, se você crê em mim, then on that I'm going to build my igreja. então sobre ali eu estarei construindo a minha igreja. And then all the apostles said, you build the igreja. Todos os apóstolos disseram, vocês construam a igreja. If we believe in Yeshua, Se cremos em Yeshua, this is our primary job, esse é o nosso trabalho principal. is to build this thing called an igreja. Construir isso que é chamado de igreja. That's why I'm here right now. E é por isso que eu estou aqui That's why agora. you're here. É por isso que você está An aqui. igreja can be a small group in a home. A igreja pode ser um pequeno grupo em um lar. It can be a congregation like you. Pode ser uma congregação como vocês. But the igreja is also all the people in the world together who believe in Yeshua. Mas a igreja é todo o povo ao redor do mundo que acreditam em Yeshua. We become a family together. Nós nos tornamos uma família juntos. And this family is the global family of God. Essa família é a família global de Deus. And it has Brazilians in it. E ela tem os brasileiros And it has nela, Arabs in it. tem os árabes And it também, has Jews in it. os judeus. We're all part of one family. Todos somos partes de uma família. Now we've been sort of a dysfunctional family, you know what I Mas mean? eu tenho certeza que é uma família disfuncional, você We sabe, haven't né? been getting along very A well. gente não tem se dado tão bem, But that time is over. mas acabou esse We're tempo. getting together now. Agora a gente está se juntando. And there's something special Existe algo when especial. Jewish people come to faith. Quando o povo judeu entra na fé, When we become part of the igreja. quando nós tornamos parte da And we igreja become part of you. e nós nos tornamos parte And de you vocês, become part of us. vocês se tornam parte de nós. This is a whole nother revelation. Esta é uma outra revelação. Let's look in Ephesians chapter 2 right now. Abra comigo em Efésios capítulo There's 2. something there called the one new man. E aqui nós vamos ler sobre algo chamado um novo homem. And let's start in 10. Vamos começar no versículo 10. Yeah, I'll read the whole section. For we are his workmanship, created in Christ Yeshua, for unto good works which God has ordained that we should walk in them. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Wherefore we remember that you in past times, being Gentiles in the flesh, who were called uncircumcision by that which is called the circumcision of the flesh made by hands. Portanto, lembrem-se de que antes vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas.
At that time, you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. But now, in Christ Yeshua, you who were sometimes far off have been made near by the blood of Christ. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. For he is our peace. He has made the both one and has broken down the middle wall of partition between us. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, to make in himself of the two one new man, and so making peace. Anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era para criar para si mesmo dos dois um novo homem e assim estabelecer a paz. There's something special about this igreja. Existe algo especial acerca desta igreja. First of all, it is the work of God. Primeiro de tudo, é a obra de Deus. God made all of creation Deus fez toda a criação so to put the igreja in the middle of it. e colocar a igreja no meio dela. The creation doesn't have a meaning of itself. A criação por si só não tem um Not significado. the stars, not the birds, not the fish. As estrelas, as aves, os peixes, não tem. All that God made for a place for us to live in. Tudo foi feito para um lugar para nós vivermos. His greatest work O maior trabalho dele is not creme de papaya, não é o creme de papaya, but is the igreja. mas é a igreja. It is a group of people. É um grupo de The pessoas. Holy Spirit is a great artist. O Espírito Santo é um grande And he made artista. everything that's beautiful in the world. Ele fez tudo que é belo neste But in mundo. God's eyes, Mas nos olhos de the Deus, most beautiful thing he made a coisa mais bela que ele fez is you. é você. It's you and me. É você e It's eu. a group of people É um grupo de who love pessoas him que o ama, and love God, que and ama God loves them. Deus. And we are married to Yeshua. Nós somos casados com Yeshua. This is the center of what God is making. Este é o centro que Deus está fazendo. He's making you and me. Ele está fazendo de você e Now, eu, unlike making the birds and the trees, diferente de como as aves e as árvores, we can just make at one moment. nós podemos fazer em um momento. It takes him a long time to make us be what he wants us to be. Leva um tempo para ele nos criar e fazer de nós o que ele quer que sejamos. Why? Because he gave us free will. Porque ele nos deu livre-arbítrio. And most of the time we say no to God. A maioria das vezes a So gente he's fala não para very ele. patient Ele é paciente. in saying, I want to make something beautiful out of your life. Ele diz, eu quero fazer algo belo da sua vida. And not just your life individually, Não só a sua vida but individual, all of you together. todos vocês juntos. We are the beautiful craftsmanship of God. Nós somos a obra-prima de Deus. He's making us into this beautiful people. Ele está fazendo de nós um povo belo. This was his plan before he created the universe. Este era o plano dele antes de criar o universo. He created the universe as a place for us to live. Ele criou o universo para ser um lugar para And then he vivermos. created us for us to live in, for him to live in us. Ele criou esse lugar para nós vivermos e ele viver em nós. This is an amazing mystery, Este é um mistério maravilhoso. an amazing revelation. Uma revelação So God maravilhosa. is working with us Deus está to cooperando make us conosco be what he wants us to be. para que nos tornemos quem ele queira que nós sejamos. I believe it's this way. Eu creio que é assim, ó. Jesus is God's revelation to us. Jesus é a revelação de Deus para nós. And then he makes us to be the igreja. Aí ele nos torna em igreja. And then we become the revelation of God to all of E creation. nós nos tornamos a revelação de Deus para toda a criação. God put his spirit in Jesus. Deus colocou o Espírito dele He em gave him Jesus. to us. Deu a nós. We believe in Jesus. Nós cremos em Jesus. Receive God. Recebemos a Then he Deus. lives in all of us. Ele vive em todos nós. And then we become a revelation of who God is. Nós nos tornamos a revelação de quem Deus Jesus é. is the first revelation. Jesus é a primeira And revelação. we are to be the last E revelation. nós devemos ser a última And he's revelação. still working on us E ele continua trabalhando em to get us nós to the point para chegarmos no ponto that all of the world, de que todo all of mundo, the angels, todos os all of the anjos, demons, todos os all of the demônios, birds
birds and the fish, todas as aves they're e going to look peixes, at us eles olharão para and nós say, this is the revelation of God. e dirão, essa é a This revelação is de God Deus. expressing who He is. Este é Deus se expressando quem Ele é. God wants to live in us, Deus quer morar em to nós, be who He is. ser quem Ele é em Now nós. God had to start somewhere, Deus precisava começar de with algum lugar, someone. com alguém. The first person He found who could really work with Him A primeira pessoa que ele viu que podia cooperar com was ele Abraham. era Abraão. He made a covenant with Abraham. E ele fez essa aliança com And Abraão. He said, now through you, Ele disse, I'm going através to de bring the ti, Savior into the world. eu vou trazer um Salvador para o And mundo. through your family. Através da sua And so família. God started working with this family. Deus começou a trabalhar com essa And família. that family became a nation. Essa família se tornou uma nação. It became a people. Se tornou um povo. That was the people of Israel. Era o povo de Israel. That was where God was primarily working É lá que Deus estava agindo de maneira for primordial. 2,000 years. Por 2000 anos. From the time of Jesus to the time, from the time of Abraham to Jesus. De Abraão até Jesus. It was all working through this nation. Tudo estava sendo trabalhado através dessa nação. And Jesus came to reveal Himself to that nation. Aí veio Jesus para se revelar àquela nação, Not to the Gentiles. não para os gentios. He told His disciples, I don't want to even preach to the Gentiles. Ele disse para os seus discípulos que nem pregava para os Later he told gentios. them, that's your job. Aí ele falou My job is depois, to preach to you. esse trabalho é para Your job is vocês. to preach to the O meu Gentiles. trabalho é pregar para vocês e vocês para os gentios. So Yeshua came E Yeshua veio, to reveal God ele revelou a Deus to the only people para o único povo that had a covenant with God at that time. que tinha uma aliança com Deus naquela época. And some of our people received Him. Alguns do nosso povo receberam ele. We think probably in the first century there were probably 1 million Jewish people that No believed in Jesus. primeiro século tem estimativa que 1 milhão de judeus acreditavam em Jesus. But our religious leaders Mas os líderes got religiosos jealous. ficaram com ciúmes. Are you telling us that you have a better revelation than we do? Eles diziam assim, vocês têm uma revelação melhor do que nós? I love our people. Eu amo meu I love povo. our religious leaders. Eu amo os nossos líderes They don't like me religiosos. so much. They don't like me so much. Eles não gostam They tanto de mim, não. they don't like our community of faith Eles não gostam da nossa comunidade da fé, because it's an insult to them. porque é um insulto para eles. We believe in God. Mas nós cremos em We've been Deus. given our whole lives to God. Nós demos toda a nossa vida a What are you Deus. telling us? Você está dizendo que You have a revelation of God that we don't know? você tem uma revelação de Deus que a gente não sabe? Are you telling us we've been wrong all this time? Você está dizendo que a gente está errado esse tempo todo? And we're saying, well, we're not saying you're wrong. Aí você fala assim, eu não estou falando que But você we're- está errado. But we're saying God is revealing Himself to us. A gente está dizendo que Deus está se Through revelando a Jesus nós Christ. através de Jesus And that makes Cristo. them angry. Aí o povo fica irado. But God worked in this people. Mas Deus está agindo nesse povo. And Yeshua died and rose from the dead. E Yeshua morreu, se levantou da And then He morte told His e disciples, disse para os discípulos: now we're going to start the igreja. agora começaremos a Now you igreja. have to leave here Agora eu preciso. and go to all the nations of the world Vocês precisam sair daqui para as nações do and mundo. tell them about the faith Digam a eles and acerca da bring fé. them into the faith. Tragam-as a fé. And our disciples, our apostles, E os nossos apóstolos were Jews. foram escolhidos. They didn't want that. Eles foram judeus e não queriam fazer isso. Why should I go talk to the Gentiles? Para que eu tenho que ir conversar com os gentios? I mean, they didn't have the revelation yet. Eles não tinham a revelação I said, ainda. I don't even want to eat with them. Eu não quero nem comer com I don't even eles. bring them into my house. Por que eu não quero trazê-los para minha We're the casa? special people. A gente é o povo We're especial. Israel. A gente é Israel. And we were like Jonah. Era como se fosse Jonas. I don't want to go to talk to the Eu não Gentiles. quero ir falar com os We were gentios. proud Jews. A gente é judeu orgulhoso. God said, but you don't understand. Mas aí Deus disse, você não entende. My people, O meu povo, my igreja, a minha igreja, is of all the people of the world, são todos os povos da not terra. just you. Não só vocês. But because of our pride, Mas por causa do nosso orgulho, we couldn't accept it. a gente não aceitou isso. And God punished us. Deus nos puniu. He destroyed our nation. Ele destruiu nossa He nação. sent us into exile for 2,000 E years. nos enviou para o exílio por 2000 anos. That's a pretty heavy punishment. Gente, é uma punição muito pesada. And you know why He punished our people? Sabe por que ele puniu o You nosso know why He povo? destroyed our people? Sabe por que ele You know why He destruiu o nosso sent us povo? into exile? Porque ele nos enviou para o exílio. Because He loves you. Porque ele ama And He wanted vocês. you to receive the kingdom of God. Ele queria que And He vocês wanted you to recebessem o receive reino de life. Deus.
And he said, if I have to destroy my people, E I'm going to do it. ele disse, se eu tiver que destruir o meu próprio povo, Because farei I have a assim. lot of Brazilians that I love. Porque tem tantos And brasileiros they que eu need to amo. know. E ele falou, And they need to come into the kingdom. eles precisam entrar no reino. And I have a lot of people in China and Africa. Tem muita gente na China All e na around the África, world. por todo mundo. And when God destroyed our nation, Quando Deus destruiu a nossa the nação, kingdom of God went out to all the nations of the o world. reino de Deus foi por todos os países do mundo. And there was no Israel E não houve Israel for 2,000 years. por 2000 anos. The people that everything in the Bible is about O have been destroyed. povo sobre o qual tudo na Bíblia fala a respeito foi destruído. Because God wanted all of you to receive. Porque Deus queria que todos vocês recebessem. Now our people have the attitude, O nosso povo tem uma atitude. and this is the attitude that was there 2,000 years ago. É uma atitude que existiu há 2000 anos atrás. Well, the Gentiles can believe, Os gentios podem até crer, but they're really second-class mas citizens. eles são cidadãos de segunda We're the classe. special chosen people. Nós somos o povo escolhido e especial. You can come in, Vocês podem até entrar, but you'll be a second-class people. mas vocês são um povo de segunda classe, então. I says, really? Aí Deus fala, é mesmo? How about this? I'm going to destroy you for 2,000 years, and Ai. maybe you'll change your opinion. Se é assim, eu vou destruir vocês por 2000 anos, talvez vocês mudem de ideia. And so God has built this beautiful spiritual family, Deus então construiu essa família espiritual gigante, linda, the igreja. a igreja. But your roots As suas raízes come from our people, vêm do nosso povo. even here in Brazil. Até aqui no Brasil. That's why you call the biggest city in Brazil São Paulo. É por isso que você chama a maior cidade do Brasil São Paulo. He was a Jew. Ele era um judeu. He was a messianic Jew. Ele era um messiânico judeu. And now is the time is coming. Agora o tempo está chegando. After 2,000 years Depois de 2000 anos of our nation being punished, da nossa nação ser punida, God has brought our people back to our land. Deus trouxe o nosso povo de volta para nossa terra. And our people don't know why. E o nosso povo não sabe por And quê. He made us be a nation again. Agora ele deixou a And He gente ser brought nação. Jerusalem back. E Jerusalém voltou. And now He's having Jewish people in Jerusalem start to believe in Jesus Agora, again. judeus que estão em Jerusalém estão crendo em He Jesus is de novo. going on to complete His plan. É o plano dele que está sendo God has cumprido. not forgotten us. Deus não nos esqueceu. And as the church grows, Enquanto a igreja cresce, the Bible says when the iglesia comes to your fullness, a Bíblia diz que quando a igreja chegar à sua plenitude, your last revelation a sua última will be revelação about Israel. vai ser acerca de The Israel. church grows and grows and A grows igreja cresce, cresce e cresce, until you come to your full maturity, até vocês chegarem na sua maturidade plena. and then you have a revelation about Israel. Aí você tem a revelação The acerca de church Israel. mostly hasn't had a revelation of Israel A for maior 2,000 years. parte da igreja não teve entendimento e revelação sobre Israel Our ainda. people don't have a revelation of the church. E o nosso povo não teve a revelação da igreja. But God is doing an amazing thing. Mas Deus está fazendo algo incrível. After all this time of separation, Depois de todo esse tempo de He is separação, starting to bring us together. Ele está nos trazendo juntos novamente. Now this is what happens in a marriage. E isso acontece num casamento. Now we have a big marriage and a little marriage. Nós temos um pequeno casamento e um grande A casamento. marriage between man and woman O casamento entre um homem e uma is an mulher example of covenant. é um exemplo de The aliança. real marriage Um real is with casamento us and God. é nós com Deus. Paul said this is the greatest mystery. Paulo diz, esse é o maior dos mistérios. Cristo and the igreja. Cristo e a igreja. We as the people of God Nós como povo de Deus become one with Him, nos tornamos um com are Ele. married to Him. Nós somos casados com And he said Ele. it's like a man is married to a woman. Como um homem é casado com uma mulher. This happened at the end of creation. Isso aconteceu no final da criação. God looked at man, Deus olhou para o homem, at Adam. para Adão. He said it's not good for you to be alone. Ele falou, Adão, não é bom você And estar so He só. created the woman Então ele criou a mulher. separate, Ela separada. two separate things, Duas coisas and then separadas. brought them together. E os uniu That's the juntos. mystery of marriage. Este é o mistério do The casamento. mystery is when you have two things that are different O mistério é duas coisas diferentes and they don't understand one que another, não se entendem. and then you bring them together. E você os junta.
Just as men, we don't understand our wives. Como homens, nós não entendemos But as we love nossas them. esposas, mas amamos elas. And we want to be one together E with them. queremos ser um juntos com elas. My wife and I are one together. Eu e minha esposa somos um juntos. I know everything about her. Eu sei tudo acerca dela. I don't understand anything about E her eu after não all entendo these nada years. acerca dela. But my wife says it's not the other way with Mas a women minha toward men. esposa fala que o contrário não é verdadeiro. She says it's easy to understand men. Ela fala, é muito fácil entender os They're homens. just ego. A gente tem muito ego. But I don't know, that's not in the Bible, não tá so na I Bíblia, want to, gente. Vamos that's just pular my isso. wife's comment. É só o comentário da minha esposa. Larga a mão. So our destiny is to become one with God through O Jesus. nosso destino é nos tornarmos um com Jesus, com Deus, através de Jesus. But there's another marriage. Mas existe outro casamento. Inside the igreja, Dentro da igreja, there's an internal marriage. existe um casamento And interno, it's between Israel and the church. que é entre Israel e a Between Jew and igreja. Gentile. Judeu e gentil. God spent 2,000 years working in Israel Deus passou 2000 anos trabalhando em Israel, and then destroyed Israel. destruiu Israel. 2,000 years working with the igreja. 2000 anos trabalhando com a igreja. And now he's bringing us together. Agora ele está nos trazendo juntos. And he says, when this happens, E isso, quando isso you acontecer, become one new man. você se torna um novo You homem. become married together. Vocês se tornam casados And when juntos. that happens, Quando isso the acontecer, mystery of God will be revealed to the world. o mistério de Deus será revelado ao mundo todo. We in Israel cannot reveal the mystery of God. Nós em Israel não conseguimos revelar esse mistério You de as the Deus. international igreja, you cannot reveal the mystery of God. Vocês como igreja internacional não conseguem revelar But when sozinhos. we are married together, Mas quando nos casamos, then the purpose of God aí o propósito will de be Deus shown to all creation. será mostrado por toda a It's an criação. amazing thing. É uma coisa maravilhosa. And it's just as if a man might want to have a family, É como se um homem quisesse ter uma família, but he can't without a woman. mas sem uma mulher não And a dá. woman might want to have a family, A mulher quer ter uma but she família, can't without a man. mas sem um homem não dá. And they can't have it when they're children. E não tem como ter They have to filhos. grow up. Eles precisam tê-los e And eles then finally, when crescem. they get mature, Aí eles they amadurecem look at one another e olham para si and go, wow, e eles falam: you're uau, for me. pardon? You're for me. Você é por mim. And I'm for you. Eu sou por vocês. Maybe we should become one together. Vamos nos tornar um juntos. This is what God is doing with Israel and the church É today. isso que Deus está fazendo com Israel He's e a raising igreja up hoje. Israel after 2,000 years. Ele está levantando Israel depois de 2000 And it's anos. hard for Israel to see this É difícil para Israel ver because of isso all the anti-Semitism, por causa do antissemitismo mundial, all the persecution of our people. a perseguição contra o nosso In all povo this time, e o tempo todo. they think it comes from the Gentiles. A gente acha que vem dos That they think it gentios. comes from the church. Eles acham que vem da igreja. It was hard for me to see this revelation of the igreja. Foi difícil para eu ter essa revelação da igreja. know why? Sabe por quê? I'm a Jew. Eu sou judeu. You know what's inside of me? Sabe o que tem dentro de The mim? igreja is a group of Gentiles that hate Jews. Existe um grupo imenso chamado igreja de gentios que odeiam judeus. That's what we thought. É o que pensávamos. But now I realize Mas eu it's just percebi. the opposite. É o oposto. But it's a revelation. Mas é uma It's a revelação. mystery from God. É um mistério You de can't Deus. see it. Não tem como ver. It's a mystery for me to see the igreja. É um mistério para mim conseguir ver a I igreja. see it in you. Eu vejo em vocês. I love you. Eu amo vocês. I see God in Eu you. vejo Deus I em love God in vocês. you. Eu vejo Deus em We vocês. see the revelation of God inside of you. A gente vê a revelação de Deus dentro And de now vocês. now it's hard for the church to see Israel. E isso é difícil para a igreja ver em Israel. What do you mean Israel? Como assim, Israel? We're the igreja. A gente é a God igreja. can't work through Israel. Deus acabou com Israel. You're thinking just the way our people thought. Vocês estão pensando da forma que o nosso povo We're pensava. Israel. Nós somos God Israel. doesn't work through the nations. Deus não trabalha através I mean, das read the nações. Bible. Olha, lê a The Bíblia. Gentiles are the bad people. Os gentios são os ruins. We're the good people. A gente é o bom. That's what our people think. É o que o nosso povo this pensa. day. Até hoje. But there's a mystery. Mas existe um mistério. It's like when a man, Quando um homem, you know, when a little boy grows up, quando um menino cresce, you talk to him about a little girl. a gente estava falando também de uma He goes, menina. Ew, I don't want to touch her. Ah, eu não quero tocar essa menina. And then you wait 18 years and he looks Aí, and he goes, whoa, what Ele happened to espera you? You know? 18 anos, uou, o que aconteceu, So gente? God is doing this with us. Deus está fazendo isso conosco. And now the church is seeing Israel, A igreja está vendo Israel. and Israel is seeing the church. Israel está vendo a igreja. Our destiny is joined O together. nosso destino é juntos.
I didn't have a destiny till I met my wife. Eu não tinha destino até eu When encontrar we minha became esposa. together, Quando a gente juntou, we had one destiny together. nós tínhamos um destino juntos. In fact, in Jewish mysticism, No misticismo they say judaico, before God created the world, dizem que antes de Deus criar o mundo, man and woman were one soul together. homem e mulher eram uma alma juntos. And then he divided up all the souls into man and woman. Aí ele dividiu essas almas entre homens e mulheres. And you're half a soul E você é metade de uma until alma you find your husband or your wife. até você encontrar a And then when you sua get married, you become a full soul. esposa ou esposo, e quando vocês se juntam, So, se torna uma alma The completa. husband says to his wife, I'm just a half a man until I met you. Aí o homem fala, eu era metade de um homem até eu chegar a você. Now, I don't think that's true. It's not in the Bible. Eu não estou falando que isso é verdade, não The está na point Bíblia. is that the two can become one. Mas o ponto é, dois And podem that's se what we tornar just um. read in Ephesians 2. E é o que lemos em Efésios That the 2. two become one, Dois se tornam um. Jew and Gentile, Judeu e gentio. Israel and the International Church, Israel e a Igreja We come Internacional juntos at the fullness of time, na plenitude dos when we're tempos, ready. quando estivermos prontos. Israel wasn't ready. Israel não estava The pronto. igreja wasn't A ready. igreja não estava But we're pronta. getting ready now. Mas agora estamos nos I aprontando. told the story this week Eu falei essa história essa that there semana. was a news moderator Existia um jornalista na televisão that heard an announcement from the Brazilian government que escutou um anúncio do governo against brasileiro Israel. contra Israel. And the newscaster said, "Oh, those Brazilians, they just hate Israel." O telejornalista falou, aqueles brasileiros só odeiam Israel. And another moderator Aí um outro said, "You're moderador, wrong. ele falou, você está You're errado. wrong." Você He está said, "That's errado. not Brazil. Não é o I Brasil. know the Brazilian people. Eu conheço o povo And there are brasileiro. millions of them E há milhões who love deles Jews, que amam who os love judeus, Israel. que amam Israel. And there are all these evangelical Christians. I don't know why, but there's the E people that eles love us. são evangélicos, são cristãos, mas eles nos amam. Our people are starting to see it. Nosso povo está começando a We're notar. starting to fall in love with you, and you're starting to fall in Nós love with estamos us. começando a se apaixonar por vocês e vocês por nós. And we are going to become one new man together. E nos tornaremos um novo homem juntos. Here's what I'm starting to see. E eu estou vendo o seguinte. I mean, I've been preaching on this for 45 years. Eu tenho pregado essa mensagem por 45 And I'm anos. seeing something new this morning that I've never seen about. Mas eu estou vendo algo novo nessa manhã que eu nunca tinha visto. That our people started, O nosso povo começou. and it was all Israel. E aí era tudo Israel. I mean, if you read the Bible, that would be obvious to Se them. você ler a Bíblia, é This is óbvio. Israel. É Israel. We can't imagine that the people of God would be something so different. A gente não conseguia imaginar que o povo de Deus se tornaria algo tão diferente. How could it be so different Como que pode ser tão from diferente everything we know? de tudo que conhecemos? And now I realize with the igreja, E eu percebo que a igreja, we're saying your destiny o seu destino is to be joined together with é Israel. se juntar com Israel. And you say, but I never thought of it that way. Eu nunca pensei nisso I dessa thought forma. we were the igreja. A gente achava que eu era And a now igreja, God is nós saying, éramos no, a the igreja. igreja is to be joined together with Israel. Mas a igreja é se tornar junto com Israel. And Igreja that God é is Israel. bringing us together. Deus está nos juntando. And neither of us saw this. Nenhum de nós víamos It's a isso. different definition of who we É are. uma definição diferente de quem We somos. thought Israel was something. A gente achava que Israel era Just alguma the nation coisa. of Israel. Só a nação de Israel. We didn't see you. A gente não via você. You are Israel. Vocês You são are Israel. international Israel. Você é Israel You are internacional. spiritual Israel. Você é Israel espiritual. If there is a national Israel, there is an international Se Israel. existe um Israel nacional, existe um We are internacional national também. Israel, you are international Nós Israel. somos os nacionais e vocês internacionais. We are ethnic Israel, you are spiritual Nós Israel. somos Israel étnico e vocês são o espiritual. And God is redefining what was Israel to us. Deus está redefinindo o que Israel significa para nós. 2,000 years ago. 2000 anos And we atrás. couldn't understand A it. gente não conseguia entender. You know what? I don't think Peter understood Eu it. não acho que Pedro The entendeu. person who understood it was Paul. A pessoa que entendeu foi Paulo. And Peter said, you know, Paul's talking about all these things about the igreja. Aí Pedro falava, I Paulo don't really understand it. tá falando um monte de coisas da igreja que eu não estou entendendo. But I know it's got to be true. Whatever he says is in the Bible. Mas eu tenho certeza que é verdade porque está na Bíblia. Because he was redefining what the people of God was. Ele estava redefinindo
entendendo o que significa ser povo de Deus. And now in these end times, Agora, no fim dos tempos, God is making another redefinition. Deus faz uma nova redefinição. It's not without you, Não é sem and it's not vocês. without us. Não é sem nós. It's just not you alone. Não é vocês It's you sozinhos. with us. É vocês conosco. Because how can you read the Bible? Como que você pode ler a How can you read Bíblia? the Bible? It's prophesied between 35 and 40 times that the Jews will return to Israel. Há 35 a 40 profecias que o povo judeu retornaria para Israel. Is that God? Isso é Deus? That Jerusalem would be reestablished? Jerusalém seria reestabelecida. Jesus said that. Jesus That disse Jerusalem would isso. be captured Que Jerusalém until the fullness of the Gentiles. seria capturada até a plenitude dos This gentios. is all coming. It's the purposes of God. Tudo isso está acontecendo como propósito de And he's saying Deus. to you, E ele diz a oh, I hear vocês, the Holy Spirit saying eu this right escuto o now. Espírito Santo dizer He's saying to agora. you as Gentiles, Ele fala a vocês, gentios, when you see Jerusalem restored, quando vocês virem God is Jerusalém saying to restaurada, you, Deus diz a now vocês, is your time. é o seu tempo Now agora. is your time. Agora é o seu tempo. Now is your time to come to your fullness. Agora é o seu tempo da Now is the plenitude. time of your fullness. Agora é o tempo da sua The plenitude. reestablishment of Jerusalem Reestabeleça is Jerusalém. God's sign É o tempo to de tell Deus the igreja, para dizer à now igreja, you have come to your fullness. vocês chegaram à sua Now you have come plenitude. to your fullness. Vocês chegaram à sua And plenitude. so we say to you, E dizemos a you have vocês, come to your fullness. vocês chegaram a essa In two different plenitude. ways. De duas formas. You have come to your fullness Vocês chegaram pela as the plenitude Igreja of Brazil. como igreja brasileira. And that means it's the time for Brazil as a nation to come to her Isso fullness. quer dizer que Brasil como nação precisa Now entrar na is sua the plenitude. time Agora é o tempo for the fullness of the destiny of Brazil as a nation. da plenitude e do destino do Brasil como nação. This is your time Esse é o tempo de to vocês rise up para se and levantarem, become a nation that will influence the world. se tornarem uma nação que influencia And why o is mundo. that? Por quê? Because the church, the igreja is coming to your Porque a fullness. igreja está entrando na sua And how do you plenitude. know you're coming to your fullness? Como sabemos If you disso? can see Se Jerusalem. você consegue ver An Jerusalém, igreja that cannot see Jerusalem is not fullness. uma igreja que não consegue ver Jerusalém But não when the está na sua igreja sees plenitude. Jerusalem, Quando a igreja vê you're Jerusalém, seeing something about yourself. quando você vê algo a I've seu come to my respeito. fullness. I've come to my Eu fullness. cheguei à minha My plenitude. nation has come to its fullness. Minha nação chegou à If plenitude. you, as the igreja of Brazil, Se você, como igreja do Brasil, can see the spiritual importance of Israel, consegue ver a significância espiritual de that means Jerusalém you've come to your fullness. e os judeus entrando na sua plenitude, Just as a little boy, when he sees a girl that he wants to get married, é como se um menino jovem, he said, "Whoa, criança, that's her." vê um jovem rapaz, vê a He mulher has e come to fala, his fullness. é ela, ele chegou à And if you plenitude can dele. see Jerusalem, Se você vê Jerusalém, you have come to your fullness. você chegou à sua And if the plenitude. igreja comes to the A fullness, igreja chegando à you will bring plenitude, your nation to its você fullness. levantará a sua A nação church para that does not see a Jerusalem plenitude. Uma igreja que não vê Jerusalém has not come to her fullness não chegou à sua and cannot plenitude. bring her nation to its E ela não fullness. consegue levar a nação para aquele But you ponto. are at that place. Mas vocês chegaram The nesse ponto. igreja of Brazil A igreja do is coming to Brasil your fullness. chegou à sua And that means plenitude. when you look to the east, Quando você you olhar can para o see leste, Jerusalem. você vê And when Jerusalém. you look to your nation, Quando você olha para a you sua can say, nação, now is the time, Brazil. você diz então, agora é Rise o up, tempo. Brazil. Brasil, It's the levante-se. time of your fullness. Chegou a hora da sua It's the time plenitude. of your É o destiny. tempo da sua, It's do the seu time of destino. your national destiny. É o seu destino It's the time nacional. for you to arise. É o tempo de você se levantar. You, as the igreja of Brazil, Você, como igreja are Brasil, coming to your fullness. chegando à sua plenitude. And that means you will bring your nation to its Quer fullness. dizer que você levantará a sua And nação para a you will be plenitude. married to Israel. E vocês se casarão com Israel. Now, it's not the nation of Brazil that's married to the nation of Eu Israel. não estou dizendo que a nação do Brasil está se casando com a nação de Israel. They're two unsaved groups of people. There too. Two unsaved groups of people. Eles são dois grupos que não foram salvos de pessoas. That's not where the marriage is. Não é aí que está o casamento. The marriage is with us. O casamento é conosco. That the believer, the Jewish believers, O judeu que é crente and the Arab believers, e os árabes crentes and you as Brazilians, e vocês brasileiros, we come together as one new man. todos juntos chamamos de And then novo you get homem. redefined as E an aí igreja. se tornamos And you redefinidos como become the igreja. one new man. Nos tornamos One novo last homem. thought, and then I'll pray for you. We're out of Último time. pensamento e eu quero orar por vocês. In any case,
Em qualquer caso, Brazil is connected in her destiny with the Jewish de people. toda forma, o povo brasileiro está conectado ao povo israelense para o seu destino. The Jewish people O povo judeu were expelled from Portugal foi expelido de in Portugal 1498. em And that's when the 1498. time that people came from Europe to Foi o- start to populate Brazil. O tempo que aquele povo começou a vir para o Brasil e povoar Who aqui. were the people that came here? Quem são as pessoas que vieram? Who were on those boats? Quem que estavam naqueles barcos? Who would be crazy enough to get on a boat Quem que era doido bastante And de leave entrar num Portugal barco, sair de and Portugal, come to Brazil? chegar no Brasil? A people that were kicked out. Um povo que foi expulso. There are a lot of people in Brazil Existe muita gente no that your Brasil family roots go back to que the as Jewish people. suas raízes vão That go até back- o povo judeu. That go back to the exile from Portugal. Voltam até o exílio de Portugal. And it doesn't matter ethnically if you know that or not. Não importa se você sabe disso The time is etnicamente now ou for não. us to become one new man. O tempo é agora para nos tornarmos um It's novo homem. different from what Israel was. Diferente do que era Israel. Different what the international igreja has been. Diferente do que a igreja internacional Now we are era. becoming the one new man. Agora somos um novo homem. That's why I'm here. Por isso que eu estou aqui. Sort of Mais ou menos. to propose marriage to you. Eu quero pedir vocês em You casamento. say, do you want to be married? E eu quero dizer a Does vocês, the igreja of Brazil igreja do Brasil, vocês want to querem be married se casar to the Messianic Jewish remnant ao in Israel? remanescente And judeu que do we existe em Israel? together E want to juntos become one new man nos together? tornamos um novo homem Would you juntos. like that? Vocês gostariam I'd like to disso? pray that for you. Eu queria orar Would por you please vocês. stand up with me? Levante-se. I just want to ask you, E eu quero te pedir. can you see what I'm talking about? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? If you raise your hand, if you Se você can. levantar a sua mão, It é que doesn't have você to be entendeu. everyone. Não precisa ser todos, Can you have a mas, revelation mas tenha revelação. that the igreja is changing to become the one new man? A igreja está se mudando para se tornar um novo homem. And Israel is changing Em Israel está to become the mudando one new man. para ser um novo homem. Hallelujah. Aleluia. Father, we ask you to do a miracle right now. Pai, nós te pedimos por um milagre agora. We ask you to make us to be the one new man, Te pedimos, nos torne um novo homem, Jew and Gentile, judeu e gentio, one in Jesus. em The Jesus. believers in Israel Crentes em Israel, and the believers in Brazil, os crentes do Brasil. that we can become one together. Podemos tornar juntos. Your destiny is our O destiny. seu destino é o nosso destino. I feel like the Lord is saying Eu sinto o Senhor dizendo agora, that when we become one, quando nos tornamos your inheritance becomes our a inheritance. sua herança se torna nossa. Our inheritance becomes your A inheritance. nossa herança se torna sua. When my wife and I got married, Quando eu e minha esposa all casamos, of her inheritance became my inheritance. toda a herança dela se tornou All minha. of my inheritance became her Toda a minha inheritance. herança se tornou dela. We had one bank account. Nós temos uma conta And bancária. God wants to give you all of the spiritual inheritance of Israel. Deus quer dar a vocês toda a herança And we espiritual want de to Israel. receive all of your inheritance. Nós queremos receber toda a sua What's herança. yours is ours, what's ours is O yours. que é seu é nosso, o que é nosso é We seu. become one new man together. Nos tornamos um novo homem juntos. Father, we pray for right now Pai, oramos agora. a miracle, O milagre, that the mystery will be revealed. que o mistério seja revelado. The mystery of the one new O man. mistério, novo homem. I feel like the Lord is saying something else now. Eu sinto o Senhor dizendo algo agora, That diferente. when the water level rises, it rises together. Quando o nível de água sobe, as águas sobem juntas. That when the igreja starts to see Israel, Quando a igreja começa a ver Israel will Israel, start to see the igreja. Israel começa a ver a It's a igreja. revelation. É uma As the revelação. revelation level of water rises, O nível de revelação vai the igreja aumentando. will see a revelation about Israel. Igreja, você verá a revelação And sobre Israel Israel. will see a revelation about the igreja. Israel verá a revelação da And Lord, we igreja. pray for the water level to rise right Deus, now, Lord. oramos para o nível We das pray águas for the subirem. level of revelation to O rise right nível
nível da revelação subir agora. Father, I pray for the Igreja of Brazil Pai, eu oro pela igreja do to come to Brasil. her fullness, Chegue a to sua plenitude. lift your nation up into its E highest destiny. levante a sua nação ao seu ponto mais alto. And I pray for you to come to your fullness Eu oro, cheguem a sua by having plenitude. a revelation of Israel, Para entender a revelação to de know Israel. that you are Israel. Vocês são Israel. You are Israel. Vocês são You Israel. have the same name. Você tem o mesmo When we nome. get married, Quando a gente se you get the casa, same name. você tem o mesmo You nome. get the same A inheritance. mesma herança. You get the same gifting. O mesmo dom. Everything Tudo that God has given to the nation of Israel que Deus deu à nação de Israel is going to come into the Igreja of vem Brazil. sobre a igreja do Brasil. And from the Igreja of Brazil E da igreja do is going to Brasil, come into the nation of Brazil. levanta a nação do Brasil. Father, I pray Pai. that we can get this, Lord. Eu oro para pegarmos isso. God has made promises to Israel Deus fez as promessas a to be a Israel great nation. para ser grande When you nação. become one with us, Quando vocês se tornam those promises conosco, get transferred essas promessas são from transferidas de Israel through the Igreja pela igreja to Brazil. para o Brasil. If you see Israel, Se você vê you are going to Israel, make Brazil become a great nation. você se tornará, o When you Brasil se partner tornará with our nation, grande nação. your nation becomes a great nation. A sua nação se Father, torna we uma grande pray. nação. We Pai, eu pray oro. for the Igreja of Brazil Oro pela igreja do to Brasil. rise to your fullness, Levante-se a to sua become the plenitude. one new Se man, torne um novo to be homem. married to Israel, Case-se com and to Israel. have the nation of Israel, E ajude of Brazil, a the nação, nation of Brazil, a nação do Brasil. rise to your destiny, Levante-se ao destino rise to seu. your fullness, Levante-se à sua rise plenitude. to what God wants you to be as a nation. Levante-se para o que Deus quer We para take você. everything that God said to Israel Pegamos tudo que Deus and we falou a Israel transfer it into Brazil. e transferimos We ao take Brasil. everything that God said to Israel Tudo que Deus and disse we a Israel. transfer it into Brazil. Transferimos ao Brasil. What is ours is yours. O que é nosso é seu. And what is yours is O que é ours. seu é nosso. Because we are Porque somos one new novo man together. homem In the juntos. name of Yeshua. Em nome de Hallelujah. Yeshua.